Alô você! O que a gente vai começar agora? A gente vai bater a teoria do crime. Pô, o legal é que você já está chegando no tópico teoria do crime sem estar perdido. Por que sem estar perdido? Quem acompanha as minhas aulas sabe que eu pego o conceito de crime e desde o início, desde o artigo 1º, eu já trabalho ele de uma forma que a gente consiga chegar agora na teoria do crime sem estar perdido. Bem, o conceito de crime eu tenho de duas formas. Eu tenho o da corrente majoritária do direito e eu tenho ele da corrente o que? Minoritária do direito. Evandro, por que você fala que existe a corrente majoritária e existe a corrente minoritária do direito? Olha, eu tenho os doutrinadores que escrevem livros e eles interpretam um texto de lei conforme as consciências de que ele teve na faculdade ou sobre a perspectiva do legislador. Ele entende a cabeça do legislador e traz o texto de lei explicado no livro. O problema é que às vezes eles se divergem. Aí o que acontece? Corrente majoritária é a maior quantidade de doutrinadores reconhecidos que usam aquilo como base. Para o conceito de crime, eu tenho a corrente, tanto a majoritária quanto a minoritária, elas usam a mesma base. Ou seja, é o conceito finalístico de crime. Só que eu tenho que fazer uma diferença. A majoritária, ela trata o crime como sendo conceito finalístico tripartido. Já a corrente minoritária trata o conceito de crime como sendo finalístico bipartido. O Evandro, tripartido ou bipartido, por que é isso? Filho, tri é porque divide o crime em seus elementos estruturais em 3 partes. Bi, porque divide em 2 partes o elemento estrutural. Olha, se você pegar, por exemplo, a CESP-UNB, o que a banca CESP-UNB? Eu estou dando ela como exemplo, tá? As outras bancas costumam ir sempre pela corrente majoritária. A CESP também vai pela majoritária nas explicações, no desdobrar da parte geral. Só que ela às vezes cobra na prova o conceito da minoritária, que é a única coisa que a gente vai ver na bipartida. Se cair o conceito, vai estar escrito: podemos afirmar que o crime pela corrente finalística bipartido se divide em fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade mero pressuposto da pena. Ou seja, a corrente bipartida, ela só trabalha o crime com 2 elementos estruturais. Ela trabalha com o fato típico e ela trabalha com o fato antijurídico. Ela tira a culpabilidade da estrutura e fala que a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Na prática, você só tem que aprender isso, só o conceito. Evandro, o que eu tenho que aprender para poder arrebentar a boca do balão? Aí você tem que aprender a corrente tripartido. Aqui é tranquilo, né? Você sabe que se é tri, tem que obrigatoriamente ter quantos pedaços? 3 pedaços. Ou seja, quando a gente pega para estudar o artigo 1º do Código Penal, vem escrito assim: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Você sabe que o fato típico é algo que está escrito no Código Penal, o preceito primário que é a conduta, o preceito secundário que é a pena, e tem que, pelo princípio da legalidade, ser uma lei em sentido formal. E pelo princípio da reserva legal, somente lei ordinária pode vir a criar figuras tidas como crime. Tranquilo? Beleza. O fato típico, a gente divide ele em 4 pedaços. O primeiro pedaço é a conduta. E a gente vai estudar a conduta aqui, dentro da teoria do crime. Evandro, onde eu estudo a conduta? Você vai estudar a conduta no artigo 18, 1 e 2 do Código Penal. Ou seja, você vai estudar o dolo e a culpa comigo. Mas no artigo 18. Eu tenho o segundo elemento estrutural da teoria do crime, que é o quê? É o nexo causal. Evandro, nexo causal, o que é isso? Relação de causalidade. Teoria do conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes causais. Você estuda comigo no artigo 13 do Código Penal. E também vamos estudar o parágrafo 1º e 2º dele. O segundo é o mais importante, que chama o agente garantidor. Bem, o terceiro elemento estrutural é a tipicidade. Esse é bem bacana, porque esse estuda-se no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, uma coisa só pode ser tida como crime se ela estiver tipificada no Código Penal ou em leis especiais, ter sido feita por lei em sentido formal e somente lei ordinária. E tem que obedecer ao princípio da anterioridade de lei. Onde está isso? Artigo 1º. E o quarto elemento estrutural do crime, que é o resultado.
quarto elemento que compõe o fato típico, tá? Legal. Esse resultado a gente vai estudar nas classificações de crime, onde tem crime material e crime formal. Você vai aprender o que é um resultado naturalístico. Se o crime é material e existe um resultado naturalístico, aí o resultado faz parte do fato típico. Se não tem, ele não vai fazer parte. Se for um crime formal, não vai ter o resultado aqui. Vai ter conduta nexo causal de tipicidade. A gente vai desenvolver. Lembrando que eu estou entrando no tópico aqui detalhadamente, teoria do crime. Nada disso que eu estou falando aqui você viu até agora. Eu estou estruturando o crime para você. Ô Evandro, qual é o segundo pedaço da estrutura do crime? É chamada antijuridicidade. Nada mais é do que a ilicitude do fato. Evandro, onde eu estudo a antijuridicidade e a ilicitude do fato? Esse aqui, a gente vai estudar, são as causas que excluem ela, e a gente estuda ela junto, que está no artigo 23 do Código Penal. O que é isso, Evandro? O artigo 23 do Código Penal trata do seguinte: ele trata da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. Beleza? E, Evandro, qual é a terceira parte do elemento estrutural do crime? Esse aqui é a culpabilidade. Olha, a culpabilidade, esse é um dos mais interessantes. Esse aqui, o conceito dele é a capacidade que a pessoa tem em receber pena. Legal. Você sabe que dentro da culpabilidade, ele parece o fato típico. Tem várias coisas que eles se dividem. O fato típico se dividiu em 1, 2, 3 e 4. Cada um com as suas teorias que a gente vai ver. A culpabilidade, ela vai se dividir também em 3 pedaços. Ela se divide em imputabilidade penal. Evandro, imputabilidade penal. Onde estudamos a imputabilidade penal? No artigo 26 do Código Penal. Tá? Aí fala lá, considera-se imputável quem no momento da ação ou da omissão, tal. Aí a gente vai trabalhar lá. Trata as formas da inimputabilidade penal, artigo 26. Quem no momento da ação ou da omissão era totalmente incapaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Parece um palavrão, mas é gostoso de estudar pra caramba isso aqui. A gente vai estudar também o potencial consciência da ilicitude. Evandro, eu estudei isso aí já em alguns livros, nunca consegui entender o que é a potencial consciência da ilicitude. Eu vou traduzir para você que não é do ramo do direito. Potencial, efetiva capacidade de entender que aquilo é crime. Quando a gente estuda potencial consciência da ilicitude? A gente estuda ele lá no erro de proibição, no artigo 21 do Código Penal. Aí você vai entender o que é aquilo, beleza? Tem lá também, ó, exigibilidade de conduta diversa. Evandro, o que é exigibilidade de conduta diversa? Nada mais é do que o Código Penal tem que exigir de você que você haja de outra forma. Se o Código Penal não puder exigir que você haja daquele jeito, ele vai isentar você de pena. Evandro, onde que estudamos isso aqui? Artigo 22 do Código Penal. Você vai estar lá, coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. Então, esse elemento estrutural aqui é chamado teoria do crime. É isso que às vezes você se embola no livro. E aqui a gente está trazendo um PDF de alta qualidade para você. Meu povo, não precisa pegar livro para poder passar em concurso que você está estudando, tá? Nessa área, tranquilo, você vai matar só com isso aqui. Só que a gente não viu a estrutura do crime ainda. O que você já conseguiu pegar é os macetes. Tirou o primeiro pedaço, tirou o segundo pedaço, você tem que dizer que vai excluir o crime. Tirou o terceiro pedaço, você vai dizer que vai isentar de pena. Bem, parece ser meio chatão ter que gravar esse quadro, mas você tem que gravar. As coisas mais importantes que a gente vai estudar dentro dos elementos estruturais, dentro disso tudo, você vai ver que são as exclusões. O que exclui os elementos estruturais. Quando a gente vai trabalhando nos tópicos que excluem os elementos estrutural do crime, a gente vai matar isso tudo. Por enquanto, eu não quero que você fique apavorado, eu não quero que você fique, cara, eu não vou conseguir aprender, não tem isso. Vai ser muito fácil. No final do curso, a gente vai mandar isso aí de letra. O que eu quero que você grave? Primeira coisa, bancas, eu estou dando como exemplo a CESP-UNB, o que ela gosta?
ela gosta da teoria de cima, majoritária. Ela vai falar que o crime é finalístico ou tripartido, fato típico, antijurídico, culpável. Mas ela pode cobrar, sim, o conceito da minoritária. Aí ela vai trabalhar assim: podemos afirmar que o conceito de crime finalístico bipartido constitui de fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade mero pressuposto da pena. Só isso. Só isso que ela pode cobrar desse segmento. O restante, a gente está no elemento estrutural. O que a gente vai fazer agora? Olha, na hora que a gente explica, logicamente, a gente tem que fazer uma inversão. Agora nós vamos matar o nexo de causalidade. Onde está o nexo de causalidade? Artigo 13. A gente vai trabalhar o parágrafo 1º também, tá? Que é a superveniência de causa relativamente independente. Parágrafo 2º, o agente garantidor. E o próprio caput, que é entender a relação de causalidade. Então vamos lá para a relação de causalidade. Vou trabalhar com você agora a relação de causalidade, tá? É o primeiro esquema que eu trago dentro da teoria do crime. O que diz o artigo 13 do Código Penal? Ele diz o seguinte, ó: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Existem várias teorias. Existe uma teoria chamada teoria da concausa. Eu não falo isso não, tá, pessoal? Eu vou simples, porque é o simples que funciona. Relação de causalidade nada mais é do que a relação de causa-efeito. Evandro, o que é causa-efeito? Para que a pessoa responda pelo crime, objetivamente, aquela causa que ela determinou tem que gerar o efeito, ou seja, um resultado que seja chamado como crime. Só que o Código Penal também fala da relação de causalidade, ele trata na verdade você vai tratar lá no dolo e na culpa, né? Ele fala do elemento subjetivo, ou seja, o Código Penal só vai punir você por aquilo que você efetivamente quer cometer. Por exemplo, se eu saco a minha arma e a minha intenção é dar um tiro no seu pé e não te matar, e está provado que a intenção não é te matar, eu quero causar lesão corporal. Se eu der um tiro no seu pé e o tiro vai no pé, a intenção era o quê? Lesão corporal. Eu vou responder por lesão corporal. Se você tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer na hora do tiro, ou seja, eu queria cometer uma lesão corporal, mas gerou uma morte. O que vai ser chamado isso? Lesão corporal seguida de morte. Vai ver depois lá no artigo 19 que o nome disso é crime pré-ter-doloso ou pré-ter-intencional. O que eu quero que você grave é o seguinte: o Código Penal só vai punir você por aquilo que você quer cometer. Ou seja, o resultado só é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa qualquer ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, efetivamente, para o cara responder pelo crime, a causa tem que gerar o resultado. Evandro, dá um exemplo. Saquei minha arma e dei um tiro no cara. O tiro pegou na cabeça dele e ele morreu. A pergunta: qual foi o efeito? Qual foi o resultado? A morte. Qual foi a causa? Uma ação que eu dei um tiro no cara. Opa, tudo bem. Quem cometeu essa causa, essa ação, que gerou diretamente esse efeito, essa morte, vai responder pelo homicídio. Isso é relação de causalidade, só isso. Causa e efeito. Nunca você pode responder por uma coisa que você não teve culpa, nem teve dolo, tranquilo? Beleza. Por quê, Evandro? Você vai ver que no direito penal é proibido uma coisa. A chamada responsabilidade objetiva é totalmente proibida no direito penal. Apesar que tem um restício pequeno em alguns artigos do Código Penal que trazem ainda, mas é muito isolado, é tipo a rixa qualificada, isso eu falo lá na frente. Mas você tem que gravar o seguinte: o que vale é o elemento subjetivo, é a intenção do cara cometer o crime, e o Código Penal vai punir ele por aquilo que ele quer cometer. Causa, efeito, jamais a responsabilidade objetiva. Evandro, tem algum exemplo que eu vou entender melhor isso? Tem, mas não no caput do artigo 13. Você vai entender perfeitamente a relação de causa e efeito no parágrafo 1º. Evandro, o que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º são as causas supervenientes, olha só o nome, relativamente independentes. O nome é feio pra caramba. Causas supervenientes relativamente independentes.
São causas que vieram depois, são independentes, mas são relativas. Evandro, não consigo entender isso de jeito nenhum. Vou dar um exemplo e depois eu leio o texto de lei, porque aí a gente junta tudo, tá? Imagine a seguinte situação hipotética, que é tipo aquelas questõezinhas da SESP UNB. Olha só, eu vou colocar 3 cenários para você. Primeiro cenário, eu tenho um hospital. Ó, o hospital está aqui. Ó, um hospital. Segundo cenário, eu tenho uma linha férrea. Linha férrea, tá? Vou colocar aqui para você entender. Terceiro, eu tenho uma pessoa com uma arma na mão e eu tenho a segunda pessoa aqui. Olha que bacana. Olha o que o Código Penal diz. O A, com a intenção de matar, ou seja, se ele tem intenção de matar, o elemento subjetivo é de matar. Vai cair lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Com a intenção de matar, ele faz um disparo em quem? No B. Ó, ele faz um disparo no B. Legal, Evandro. O B cai e não morre. Vamos lá. Tá sangrando aqui, mas não morreu. Legal. Você vai perguntar, Evandro, o que aconteceu nesse cenário? O A queria, com intenção de matar, deu um tiro no B e o B caiu e não morreu. O Código Penal vai enquadrar você, ele só pune você por aquilo que você efetivamente cometeu. Se você pegar o artigo 121, está escrito assim, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Mas para você tomar a pena de 6 a 20, obrigatoriamente você tem que matar o cara. Evandro, se eu tentar matar e não conseguir, você vai ver que existe o artigo 14, inciso 2, que é chamado crime tentado, é a tentativa. A tentativa você reduz de 1/3 a 2/3 a pena aplicada ao caso concreto. Ou seja, o A pode responder de 2 formas. Se o A sacar a arma, der um tiro no B e o B morrer, ele vai tomar uma pena de 6 a 20. Se ele sacar a arma, der um tiro no B e o B não morrer, ele vai responder por uma pena de 6 a 20, reduzida de 1/3 a 2/3. Mas isso a gente só vai ver no artigo 14. Ou seja, ou o cara pode ter uma pena mais alta ou mais baixa. Legal. A deu um tiro no B, o B não morreu. O que foi isso aqui, Evandro? Tentativa de homicídio. Já sabe que tem que ter redução de 1/3 a 2/3. Legal. Aí o B é socorrido por uma ambulânciazinha. Ó, vou tentar desenhar uma ambulância aqui que eu sou muito bom de desenhar não. Ele foi socorrido por uma ambulância. O cara que estava dentro da ambulância furou o sinaleiro lá da cancela do trem e passou direto. O trem veio e atropelou o B. Opa, agora o B morreu. Ó, o B morreu aqui. Olha só o que diz a relação de causalidade, causa e efeito. Você já sabe, eu tenho uma causa que tem que gerar diretamente o efeito para o cara responder pelo crime, tranquilo? Beleza. A pergunta é, o A teve uma causa. Qual foi a causa? O tiro. Gerou qual efeito? Qual foi o resultado? Você vai falar, Evandro, o que o A fez foi uma tentativa de homicídio. O A não conseguiu matar. Beleza. De 1/3 a 2/3 de redução de pena. Agora, o cara que estava na ambulância, ele foi imperito, imprudente ou negligente. O cara da ambulância foi que gerou o efeito morte, porque eu tenho 2 efeitos. Eu tenho o primeiro efeito, que foi uma tentativa de homicídio, e o segundo efeito que gerou a morte. Quem deu causa a essa morte? Você vai falar, Evandro, quem deu causa foi o motorista da ambulância, por imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, 2 crimes. O A responde por tentativa de homicídio doloso, então tem que ter redução de 1/3 a 2/3. E o motorista da ambulância, que deu causa direta à morte, esse sim responde por homicídio culposo no trânsito. Tranquilo? Beleza, vai lá para o 302 do CTB. Evandro, por que o nome é causa superveniente relativamente independente? Olha que interessante a tua pergunta, de quem não está acostumado, todo mundo pergunta. Legal. São causas, essa daqui, supervenientes, porque vieram depois. São relativamente independentes, que você vai dizer assim, pô, se o cara não tivesse tomado tiro, ele não estava dentro da ambulância e não tinha morrido. Então ela relativamente, porque o cara só está dentro da ambulância porque o A deu o tiro. Mas ela é independente. Por que ela é independente? Porque ela separa o nexo causal, ela quebra o nexo causal do A. Vão ser 2 crimes nessa situação. Ou seja, o A vai responder por tentativa de homicídio e o motorista da ambulância vai responder por homicídio culposo. Por quê? Porque ele deu causa direta à morte. Tranquilo? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Agora, nós vamos fazer sessões, né? Que agora que é o interessante. Beleza. Agora mudou o exemplo, tá? Agora funciona assim. O A dá um tiro no B, o B morre. E o B é socorrido para onde? Para o hospital. Aí você tem que perguntar assim,
O que quebra, olha o nome, o que quebra o nexo causal? Se quebrar o nexo causal, simplesmente o A vai continuar respondendo por tentativa de homicídio. Se quebrar o nexo causal. Agora, se não quebrar o nexo causal, o A vai responder por quê? Vai responder por homicídio consumado. Evandro, eu não entendi o que é quebra de nexo e o que não é quebra de nexo. Cara, se houver uma outra causa relativamente independente aqui, quebra o nexo causal e o cara continua só com a causa original dele, que é tentativa de homicídio. Tranquilo? Vamos lá. No exemplo fica mais fácil. O A dá um tiro no B. O B é socorrido para o hospital. Chega no hospital, o médico fala assim, tem que fazer uma cirurgia, ou ao contrário, o B vai morrer, porque o tiro está dentro do hipotálamo cerebral do cara. O médico faz uma cirurgia, o cara morre, não devido à cirurgia. Ele morre devido a complicações pelo tiro que ele tomou. Opa! O A vai responder por quê? Por homicídio consumado. Tranquilo? Segundo, essa é decisão do STF e do STJ também no mesmo sentido. O A dá um tiro no B. O B é socorrido para o hospital. Legal, cara, tava todo bonitão lá, já estava se recuperando. E de repente pegou uma infecção hospitalar. E aí, Evandro, se o cara pegou uma infecção hospitalar, não quebra o nexo causal, o A vai responder por crime de homicídio. Por quê? Porque, na verdade, a infecção só entrou devido ao tiro. Então, a causa que gerou um efeito, que foi o tiro, vai efetivamente levou à morte da pessoa. Tranquilo? Agora, coisas que quebram o nexo causal. Ó, caso fortuito, força maior, tudo isso, força maior. Tudo isso quebra o nexo causal. Dá um exemplo. Tá. O A dá um tiro no B. O B é socorrido para o hospital. Chega no hospital, o cara está se recuperando, de repente dá uma tempestade e o hospital desaba. Houve um desabamento. Ou seja, caso fortuito, evento da natureza, imprevisível e inevitável. A pergunta que você tem que dizer para ver se quebra ou não o nexo causal é o seguinte. O que gerou diretamente a morte do cara? Foi o tiro ou foi o desabamento? Aí você vai falar, foi o desabamento. Se for o desabamento, foi uma causa que veio depois, que ela é relativamente independente. Ela é independente, mas é relativa, porque você se pergunta, o cara estava no hospital só porque tomou um tiro, mas quebra o nexo causal. Tentativa de homicídio por A e não há crime aqui, porque foi um evento, caso fortuito, evento da natureza, imprevisível e inevitável. Tranquilo? Agora, tem que tomar cuidado com cirurgia, tá, pessoal? Não é absoluto, não. Você imagina só, o A dá um tiro no B, o B é socorrido. Chega no hospital, o médico está lá comendo um sanduíche, tomou 2 cervejinhas na hora do almoço, vai fazer a cirurgia, esquece a tesoura dentro da cabeça do cara. Amigo, aí a culpa é do médico. O médico ou foi imperito ou foi negligente na hora. Quem vai responder por homicídio culposo é quem? É o médico. Aí vai quebrar o nexo causal, o A vai responder somente por quê? Por tentativa. Tranquilo? Então, olha, pessoal, as causas supervenientes relativamente independentes, se ela acontecer, o A vai dizer que sempre vai responder por tentativa de homicídio, porque houve a quebra do nexo causal. Pegue os exemplos aqui para a gente poder não se perder, tranquilo? Ó, bem fácil, artigo 13, parágrafo 1º. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o artigo 13, parágrafo 1º para você acompanhar comigo e ver o que eu estava falando, tranquilo? Diz o seguinte, ó, superveniência de causa independente. Artigo 13, parágrafo 1º. Superveniência de causa independente é a mesma coisa que causa superveniente e relativamente independente, tá? Eu estou trazendo para você a formatação mais fácil. Ele diz o seguinte, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Ó, o que são os fatos anteriores? O Código Penal pune você por aquilo que você queria cometer. Tentou matar e não conseguiu, vai responder por uma tentativa de homicídio, tranquilo? Agora a gente vai para o agente garantidor, parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Está trabalhando agora o agente garantidor. Olha o nome, agente garantidor ou garante. Meu povo, olha só. Na prática, ou nós temos crimes comissivos ou nós temos crimes omissivos. Essas são as classes de crime. Ou você age por ação ou você age por omissão, tá? Bem, isso aqui é bem tranquilo. Agora, olha só. Existe uma outra classe de crime que é o que a gente vai trabalhar ali agora. São crimes chamados comissivos por omissão.
ou participação por omissão. Como é que eles funcionam? Funcionam assim. Quem responde por essa nova classe, que são os crimes comissivos por omissão, ou também chamados omissivos impróprios ou omissivos impuros, ou também participação por omissão, são os chamados agentes garantidores, ou seja, aqueles que têm o poder, dever de agir e não agem. Evandro, o que é o poder, dever de agir? Isso aqui é uma norma do direito administrativo que diz o seguinte: o poder é a possibilidade que a pessoa tem de agir. O dever é um dever imposto por lei. Por exemplo, lá no Código de Processo Penal está escrito: a autoridade e seus agentes devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e qualquer do povo pode. Ou seja, o dever aqui é uma obrigação, mas para isso eles têm que ter a possibilidade. Por exemplo, se você é policial rodoviário federal, você e seu colega trabalhando no Amapá, uma pessoa chega e fala: olha, estão assaltando um banco da cidade. Logicamente você tem o dever de ir lá evitar o assalto a banco. Agora a pessoa chega e fala: ó, só que desceu um ônibus, tem 45 assaltantes com fuzil. Você vai falar: pô, eu tenho o dever, mas eu não tenho o quê? A possibilidade. Ninguém pede para você ser herói, você tem que ter a possibilidade real. Agora, Evandro, e se uma pessoa estiver cometendo um assalto, o cara tá lá, um bandido saca a arma e fala: olha, vim subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma, reduzido a sua capacidade de resistência. Ou seja, o bandido está falando direito para a mulher, porque o bandido sabe mais direito que você, filho. Porque ele fica preso, tem tempo para estudar, ele saca a arma e coloca lá, ele está cometendo um assalto. E a mulher lá de braço levantado. Os dois policiais estão passando, olham a cena, sabem que eles têm o dever de evitar aquele assalto, eles podem agir e eles não agem. Legal, Evandro. O que acontece se o cara tiver o poder, dever de agir e não agir? Se ele não agir, ele vai responder num crime comissivo por omissão. Ou seja, ele se omitiu quando deveria o quê? Agir. Ele responde por quê? Ele responde sempre pelo resultado ocorrido. Evandro, o que é o resultado ocorrido? É só você perguntar qual crime que ocorreu. Nesse exemplo que eu dei, o bandido sacou a arma e assaltou a mulher? Assaltou. Artigo 157 tem a pena do artigo 157. O bandido vai responder pelo artigo 157. E os policiais que se omitiram também vão responder por participação por omissão no crime de roubo, ou comissivos por omissão, ou omissivos impuros ou impróprios. Tranquilo? Quem são os agentes garantidores? Ó, quem tenha por lei obrigação de proteção, cuidado ou vigilância. Aqui eu acabei de dar o exemplo de quem? Do policial. E ele não agiu porque ele não quis. Então, se ele não quis, ele entrou na teoria do dolo, do artigo 18.1, que depois eu ensino para você. Ou seja, ele vai responder pelo resultado, que é um roubo lá. Tranquilo? Agora, e se for um pai que simplesmente saiu de casa e esqueceu de alimentar o filho morreu por inanição, morreu de fome? O pai vai responder pelo resultado. Qual foi o resultado? O pai foi imperito, imprudente ou negligente, causou uma morte, o pai vai responder por homicídio culposo. Legal. Esse a gente já matou, inciso 1. Olha esse outro. De outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Olha aqui, a babá. Evandro, o que a babá faz? Cara, se você contrata uma babá, uma babysitter, e ela vai tomar conta do seu filho, ela, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar que o seu filho se machuque, que o seu filho morra, que aconteça alguma coisa. Imagina que ela vai ligar para o namoradinho e, de repente, ela distraia e o teu filho caia da escada, quebra o pescoço e morre. A babá foi o quê? Foi negligente, então ela vai responder por homicídio culposo. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Amigo, imagine que você está passando e tem um ceguinho querendo atravessar. Você vai lá e se oferece. Opa, eu vou atravessar o senhor. Pronto, você é responsável por copiar o Pequeno Príncipe. Você acaba de ser responsável por aquele que você cativou. Você tem que pegar o braço do ceguinho e levar ele do outro lado. Se o ceguinho morrer no meio do caminho, por exemplo, aconteceu alguma coisa, você abandonou o cego lá porque veio um carro, você sai correndo, o cego é atropelado, você vai responder por homicídio culposo. Então, esses três são chamados agentes garantidores. Você está se garantindo para evitar o resultado. O que o agente garantidor vai responder? Meu povo, falei para vocês, é os chamados comissivos por omissão. É chamado o omissivo impróprio, ou também impuro, ou participação por omissão. É tudo a mesma coisa. É chamado agente garantidor, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, como é que a gente reforça essa ideia? Em exercícios.
Então vamos pegar alguns tópicos de exercício para a gente bater firme nesse tópico de relação de causalidade. Acompanhe comigo aí na tela o primeiro exercício. Luiz ministrou certa dose de veneno a Pedro, ocultando-a dentro de um suco, com a intenção de matá-lo. Logo em seguida, Luiz saiu da casa de sua vítima. Antes mesmo de Pedro sentir os efeitos da substância ingerida, uma bala perdida atingiu-lhe o peito e ele morreu instantaneamente por causa do disparo. Nessa situação, Luiz responderá por tentativa de homicídio. A questão está certinha, você reparou? O Luiz ministrou o veneno ao Pedro, ou seja, causa, ministração do veneno, efeito, tentativa de homicídio. Antes que o veneno fizesse efeito, uma outra causa superveniente pegou e atingiu o cara. Ou seja, aquilo ali, o tiro, foi efetivamente a causa que gerou a morte de Pedro. Quem tem que responder por homicídio consumado é o cara que deu o tiro. Agora, o Luiz, que ministrou o veneno, vai responder por homicídio tentado. Certinha a questão. Beleza, meu povo? Olha, fechamos aí o artigo 13, relação de causalidade. Na verdade, foi o primeiro elementozinho estrutural que a gente pegou, né? Dentro do fato típico. E a gente vai trabalhar muito mais coisas nos próximos blocos. Forte abraço, fica com Deus. Lembra que é a quantidade de esforço de hoje que determina o seu sucesso amanhã. E olha... eu sei que às vezes o seu futuro pode parecer que está muito distante, mas são as decisões de hoje, são as ações de agora que vai fazer você ter sucesso nos anos vindouros. Tranquilo? Forte abraço, fica com Deus. Para quem me conhece, alô você!